E aí, família colorada, tivemos aí uma boa vitória então diante do Santos. Gente, o futebol do Inter continua a mesma coisa. Vamos e convenhamos, tá? Ou seja, aquilo que eu venho falando, os resultados do Internacional têm sido melhor que o desempenho em campo. Nós vimos no Internacional jogando contra, olha, eu vou aqui, posso até queimar a língua, mas o Santos é um dos piores times do futebol brasileiro. É muito fraco, muito ruim. O Santos não tem nada, cara. O Santos não tem uma jogada. Entendeu? O problema é deles, não é verdade? E nós continuamos jogando o mesmo futebol, ou seja, nós não estamos tendo uma evolução. Estamos fazendo gol, estamos fazendo ótimo, maravilha, muito bom. E como eu falei, vamos terminar na parte de cima agora no jogo contra o Vasco, tá? Conseguimos nos manter ali entre os 5 primeiros, né? Então o resultado no jogo contra o Vasco, que eu acredito também numa vitória, porque o Vasco é outro time que é complicado. Como eu vinha falando desde o início da semana, o empate contra o São Paulo, eu ia comemorar como vitória, comemorei, né? Agora é isso aí, tá? Boa noite, meu amigo, boa noite, Marcos, boa noite, Rodrigo, tá? Olha, é difícil começar a falar, entendeu? E fazer uma análise de um time que está vencendo, o Internacional está vencendo. Apesar do desempenho em campo do Internacional não ter aquela produção que a gente gostaria. Mas eu vou dizer, o Internacional podia ter tocado uma olhada no Santos, mas o nosso treinador foi covarde. O nosso treinador não tira o Potker de campo. Coloca o Nico Lopes quase aos 30 minutos. Ah, cara, isso é um absurdo que estão fazendo com o cara, meu. Tá? Certo? É difícil a gente ver um treinador que não está à altura do Internacional. Desculpem, esse treinador, o Oderham, ele não está à altura do Internacional, infelizmente. Mas é o que a gente tem. Ok? É isso aí, Cláudio. A boa vitória é boa, o resultado do Internacional está muito bom, tá? Mas o nosso técnico é teimoso. No momento em que eles perderam um jogador, o que era para o Internacional fazer? Tirar todos os espaços. Cara, teve um jogador expulso. O Inter tá ganhando de 2-1. Teve um jogador expulso, velho. Entendeu? Tira os espaços dos caras, não deixa os caras jogar. Pelo contrário, o Santos parece que deu uma melhorada depois da expulsão. Olha, amigo Júlio Felício, eu não aguento mais o Potker no time, acho que os colorados não aguentam mais o Potker no time, mas será o jogador titular até ser vendido, tá? Certo? Essa é a questão. Meu amigo, eu não tô falando que se ganha tá ruim. Cara, faz o seguinte, velho, vai lá e beija os pés do Oderham, cara. Entendeu? Só não vem aqui me ofender, parceiro. Entendeu? Eu não tô ofendendo ninguém, eu tô dizendo que o desempenho do Internacional dentro de campo poderia ter sido melhor. Tá? E eu falei que nós íamos ganhar do Santos, isso aí há uma semana, porque o Santos fede de ruim. Então não temos esse problema, tá? Olha, ele tem medo de arriscar, e eu acho que com o jogo como estava, era o momento de dar oportunidade para o Richard entrar em campo, para a gente ver o Richard jogar, tá? Ele poderia ter, como eu falei, tá? Ter tirado o Potker, ter colocado o Nico Lopes, ter tirado o Luke, ter colocado o Richard. O Internacional ia ter com total domínio de jogo e poderíamos ter feito mais gols. Mas o importante são os 3 pontos, tá? De 3 em 3 a galinha tá enchendo o papo, né? Tá certo? Concordo, Léo Rocha. A vitória é o que está valendo a pena para o Internacional nesse momento. Certo? Leonardo Silva, ele é teimoso, mas ele tá ganhando. Tá? Olha, David, o Edenilson pode render mais, mas há esse detalhe. Vocês viram que o Patrick está rendendo menos do que rendia com o D'Alessandro em campo? Por quê? E o Edenilson? Porque o meio-campo do Internacional joga com 3 volantes. Tá? Então, essa é a questão. Aí nós temos o Luca, que eu vou te dizer, não é que o Luca tenha desaprendido, mas o Luca está marcando o lateral direito. E o Potker marcando o lateral esquerdo. Fica difícil assim. Abraço para Veranópolis aí, amigo Jean. Tá? Concordo, André. Foi erro manter o Potker. Mas o importante, gente, é que nós estamos vencendo. Isso é o importante neste momento. Vencer.
ser. Nós temos que acumular gordura, tá? Acumular gordura. Porque o Campeonato Brasileiro, na realidade, todos nós sabemos, ele começa a apertar depois do segundo terço, tá? É depois da 12ª rodada, da 13ª rodada, que aí começa a apertar o negócio. Por enquanto ele vai se mantendo assim, tá bom? Boa noite, Matheus. Um grande abraço. Marcelo, Caetano vai atrás do meio? Eu espero que sim, cara. Se bem que eu acho que nós temos um meia no Beira-Rio. Olha, Jonas, tomara, porque eu tô vendo, eu assisti o jogo do Grêmio hoje, cara. Que jogo ruim, né, cara? Que jogo ruim. O Grêmio é o outro que desaprendeu a jogar futebol. Patrick levou o terceiro amarelo, né? É uma pena. Certo? Exatamente, Hector. O Patrick virou articulador do time. Eu acho que não é a função dele ser articulador. O Patrick precisa de uma parceria. Ele tendo um parceiro, ele joga muito mais bola. Tá? Caladão, um abraço. Olha, Caladão, eu não tô vendo evolução. Eu tô vendo o mesmo jogo. O Internacional vem mantendo o mesmo padrão de jogo. Agora tem um detalhe. Nós estamos com uma defesa muito sólida. E isso é importante. Uma defesa sólida, uma defesa que dificilmente vai levar gol. Tá? O tripé da defesa com Cuesta, Moledo e o Dourado, cara, tá fechando muito bem. E eu tô gostando disso aí. Não comprometeu o Valdemar, o Fabiano não comprometeu. Mas o Zeca é muito mais jogador que ele. Tá? Mike, vencer na Vila Belmiro. Muita mensagem que eu não tô conseguindo acompanhar. Tá? O pessoal perguntando cadê o Lomba. Cara, o Odair faz um rodízio entre os goleiros. Como o Lomba é reserva, então entrou o menino que não comprometeu, jogou bem. Tá? Cara, o Rodrigo Dourado hoje ele esteve, vamos deixar bem claro, ele esteve um pouco abaixo das últimas partidas. O Dourado evoluiu muito técnica e taticamente no Internacional. Os últimos, com exceção do último jogo contra o São Paulo, que o Dourado estava fora, e nos ressentimos da falta do Dourado no jogo contra o São Paulo. Agora, o Dourado está jogando muito bem, ao meu ver. Não é? Respeito a opiniões do contrário. O Dourado que vinha mal, a gente até pedia a saída do Dourado. Cara, ele tá me surpreendendo positivamente. Como eu falei, ele se entendeu bem com o Cuesta e com o Moledo. E o Moledo deu muita qualidade à zaga do Internacional. Tá? Eu já falei sobre o Edenilson, meu amigo David. Tá? Gente, nós não podemos agora... O Potker tem que ser vendido. O Potker está como titular do Internacional para ser vendido. Esta é a verdade. Bola ele não está tendo. Tá? E eu espero que seja vendido o quanto antes. Tá? E na saída do Potker, Nico Lopes é o titular. E eu espero que o Oderhelman, apesar dos resultados que vem ajudando muito o Internacional, que ele comece a criar coragem e não faça o que faz a maioria dos técnicos. Tá? Que troca aos 20, 25 do segundo tempo e depois aos 30, 35, e sempre os mesmos jogadores. Vocês vão ver que as últimas substituições do Internacional, nos últimos 5, 6 jogos do Internacional, as substituições são sempre as mesmas. Ou é Nico Lopes e Rossi que entram, ou é Rossi e Nico Lopes que entram. Não existe outros jogadores. O Camilo entrou esses dias aí, uma exceção, tá? Mas são sempre os dois que estão entrando. Tem que mudar isso aí, tá ok? Olha, Jonas, Libertadores ano que vem com o Amarante. Tomara. Tá? Olha, o Vasco é outro time que eu vou dizer pra vocês, cara. O Jorginho chegou agora, o Jorginho recém tá começando a meter a mão no dedo do Vasco, mas o Vasco é outro time que fede de ruim, cara. Nós somos melhores que o Vasco. Se o Inter tem chance de chegar nas cabeças, se o nosso querido treinador, Odair Helman, começar a mortificar, tá ok? E não achar que esse esquema de jogar com 2 atacantes marcando o lateral, Potker e Luca, tá? Botar o Potker no banco, D'Alessandro vai entrar e vir pro meio, na impossibilidade do D'Alessandro ter um Richard, tá ok? O Internacional vai ter mais condições sim de chegar entre as cabeças. Para ser campeão é muito complicado e muito cedo para falar isso aí, mas o Internacional consegue chegar entre os 8 primeiros, tá?
O Damião é importante. Nesse esquema de jogo que nós estamos vendo, meu amigo, o Damião está sendo importante porque o Inter está fazendo muito chuveirinho. Tá? Muita bola cruzada. O Damião segura zagueiros. Não é? Ele faz essa jogada vertical, tá? Segurando zagueiros, tentando marcar. Ele é um cara forte. E nesse tipo de jogo ele é importante. Um abraço para Florianópolis, Silvano Amorim. Tá? Teve um amigo ali, eu não consegui pegar o nome, disse que o Vasco tá jogando bem. Cara, o Vasco é um timezinho, olha, eu falei pro amigo, entendeu? Não é o bicho, o Vasco não é um time que vai nos assustar, ainda mais dentro de casa. Até porque como é o último jogo antes da Copa do Mundo, nós temos que lotar o Beira-Rio, empurrar o time e vencer o Vasco. Tá ok? Para ir para essa intertemporada, onde teremos um mês aí, alguns dias a mais, para que o Odair possa trabalhar o time, montar o seu esquema, para que possa chegar de repente algum reforço, não é, para o meio-campo, tá? Para que o D'Alessandro entre em forma, já que está machucado, e para que o Internacional então consiga se ajeitar, ou seja, vamos lubrificando a nossa máquina, que é importante. Ô Richard, eu já falei sobre o Nilmar, e o Nilmar está fora dos planos do Internacional. Tá? O Nilmar está fora. Vamos esquecer o Nilmar nesse momento. O Nilmar tem um problema sério, depressão, não adianta. Um abraço aí para Bombinhas, meu amigo Jorge Bianchi. Tá? Abraço São José, Santa Catarina. Um abraço, meu amigão. Tá ok? Um abraço para Glorinha, Felipe Souza. Um abraço para todos os colorados e coloradas. Gente, o mais importante de tudo isso aí que está acontecendo é que o Internacional está obtendo os resultados. O desempenho vai vir depois. Eu acho que depois da Copa do Mundo o Internacional vai começar a melhorar o seu desempenho em campo. Tá? O Rodrigo Caetano recém chegou. Então o Rodrigo Caetano, eu acredito que vai dar uma ajudada no Odair, desde que o Melo não se meta. Melo, o Rodrigo Caetano foi contratado para ajudar o Odair a arrumar o time. Não te mete. Deixa o Rodrigo Caetano mexer no time, fazer as contratações, vender quem tem que vender, emprestar quem tem que emprestar, e aí o time vai andar. Tá? O profissional é contratado para isso, para fazer o time andar. Concordo, Júlio Feliz, está faltando um articulador. O nosso articulador é o D'Alessandro. E também temos o menino Richard, tá? E como eu falei, há uma informação aí de que Ricardo Goulart possa vir para o Internacional. Há uma informação, tá? Perfeito, Antenor. Bom, pessoal, estou indo embora, gente. Tá? Vamos comemorar. Vamos comemorar, estamos em 5º lugar. Tá ok? Estamos indo. Tá? Vamos comemorar, vamos aproveitar, certo? Vamos encher o Beira-Rio na quarta-feira, vamos tentar ganhar do Vasco. O jogo não está ganho, mas a gente ganha do Vasco, entendeu? Aí vamos aproveitar. Para quem gosta de Copa do Mundo, aproveite a Copa do Mundo, a seleção brasileira. Eu particularmente, eu não sou fã de seleção brasileira, eu sou fã do Internacional. Se a seleção brasileira jogar contra o Internacional, eu vou vaiar a seleção brasileira, obviamente, tá? Mas vamos aproveitar esse momento, tá? Certo? E nós, no início do ano, nós pensávamos até, com boa parte da torcida colorada, que nós estaríamos numa outra situação muito pior do que estamos agora. E estamos bem, estamos em 5º, tomara que se mantenha assim e vai levando. Um abraço aí para a Laje Santa Catarina. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Tony Razia. Boa noite a todos. E Devaga, concordo contigo, Daniel Queiroz, tá? Pessoal, vamos compartilhar a live aí, dar essa força aí para a nossa página, vamos compartilhar a live, tá ok? E amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre o nosso Internacional, que os resultados têm sido maravilhosos nesse momento. Um beijo no coração de toda a família colorada, amanhã eu volto. Só não esqueçam, dá uma compartilhada, não custa nada. Tchau, tchau, gente, tudo de bom.